Não tem como. E aí... Não sobrevive. Você entendeu? E aí, o consumidor final é aquele que acaba sendo maior penalizado. Então, é óbvio, você pega uma pessoa que ganha 10 mil reais mês. Você ganha uma que ganha R$1.000 mês. Quando elas vão no mercado comprar um saco de arroz, o preço é o mesmo para as duas. Justamente. É óbvio que a pessoa que ganha 1.000, ela vai ter menor condição e capacidade de compra do que aquela que ganha 10. Com certeza. Então, por isso que acaba penalizando. Então, que entendeu o Brasil já há um tempo? Nós precisamos fazer uma mudança no consumo, nos tributos que incidem no consumo. E o empresário, nesse caso, ele acaba tendo, por exemplo, algumas exigências fiscais grandes na esfera federal sobre consumo, que é o que acontece em relação a PIS e COFINS. São duas contribuições sociais que o empresário paga sobre receita e faturamento. Então, vai juntar essas duas contribuições, cria uma contribuição nova. Tem vários outros tributos, por exemplo, o ICMS, que é do Estado, o ISS, que é do município, vai se unificar, vai ser um só. Então, esse ambiente, depois de implementado, ele vai melhorar o ambiente de negócio? Vai. Qual é o problema que eu enxergo? A transição. Durante o período de transição, que começa nesse ano e vai até 2033, Meu Deus. esse período de transição vai ser complicado porque, veja você, os dois regimes eles vão ser implementados ao mesmo tempo. Então você vai ficar com o regime antigo de tributos durante esse período e com o novo regime. E não vai confundir isso? Vai ter um grande problema, porque assim, não vai importar mais, Gilmar, se a pessoa, por exemplo, esquece aquela pessoa que de alguma forma ela quer se utilizar de algum mecanismo indevido, ilegal, para deixar de pagar. Isso é uma coisa que cada vez mais vai acabar. Primeiro porque o governo vai estabelecer um regramento nesses tributos, que é o chamado split payment. Eu vou explicar para você o que é. Eu tenho essa pergunta lá na frente. Quando a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu vou comprar o teu serviço, vou comprar o teu produto. Você concorda que ela te paga e você trabalha com aquele dinheiro. Sim. Depois você calcula e você vai pagar o tributo no outro mês. Uhum. Muito bem. Agora, a partir do momento que a pessoa paga, o meio de pagamento, então, os cartões, as bandeiras, o Pix, o meio de pagamento já vai dividir o que pertence à União, o que pertence ao Estado e município, que fica com você. Aí eu vou falar... Então, isso vai te afetar o fluxo de caixa. Sim. Esse é o ponto 1. Total. Você vai ter uma afetação do teu fluxo de caixa. Segundo, você vai ter que se adequar a uma quantidade de mudanças de normas em que você, durante esse período, vai ter que ter uma dupla contabilidade. Uma para o que já acontece e outra para a nova. E vai começar a ter, de certa forma, um choque também entre as leis. Caramba. Só para te explicar. É isso que eu ia falar para você agora. Aqui eu comentei a reforma tributária. Veja só. Aqui eu tenho duas legislações. Eu tenho a emenda constitucional 132, que é a que trouxe a reforma, e eu tenho a lei complementar 214, que é a que cria IBS, CBS e imposto seletivo. Muito bem. Eu não criei nenhuma espécie de citação diferente. Eu só comentei os artigos das leis. Eu coloquei o artigo da lei e comentei de que maneira deve se operacionalizar, sabendo que isso também pode vir, eventualmente, a alterar. Tá? Essa obra ela tem mais de 1.600 páginas. Eu lembro, até eu ia tocar nesse assunto agora, eu me lembro que a gente conversou sobre isso aqui, sobre essa obra, e, galera, vocês que não conhecem ainda,
isso aqui tem que ter. Cada um de vocês tem que ter um desse aqui. É muita página. Você tem que parar e começar. Quanto tempo mais ou menos para ler um livro desse? Isso depende muito de cada um, né? Mas assim, para escrevê-lo, por exemplo, eu levei mais de um ano comentando. Escrevendo todos os dias. Eu lembro que você chegava lá, a gente trocava uma ideia, você falava, pô, fiquei até 2 horas da manhã escrevendo. Era esse daqui. Um deles. Olha, muito reforma tributária, muito legal. Caio, esse daqui, cara, isso aqui, tem muita gente comentando desse livro e falando muito, muito bem, porque você explica certinho, ponto a ponto. Eu pego a reforma e aí uma coisa que a gente precisa agora cuidar, Gilmar. Uma coisa que o empresário tem que saber, o consumidor tem que saber. A reforma ela criou regimes específicos em determinados setores. Então nós temos, por exemplo, um regime que vai ser próprio para o setor imobiliário. Nós temos aqui, na nossa cidade, em Caraguá, nas cidades aqui aos arredores, uma pancada de pessoas que trabalham no setor imobiliário. Sim. Não apenas corretores, não apenas imobiliárias, mas também incorporadores, construtores, pessoal de construção civil. O que eu peguei e fiz, Gilmar, para tentar facilitar diante de toda essa mudança? Eu acabei criando um segmento, dividindo a reforma tributária para aplicar na prática entre os setores específicos. Então, esse aqui, por exemplo, eu fiz para o setor imobiliário, que é o primeiro volume. O segundo volume tem para o setor de serviço, vai ter para o agronegócio, vai ter para a questão de serviço financeiro. Por quê? Porque tudo isso mudou. Inclusive, Gilmar, nós vamos ter um evento aqui em Caraguá, no dia 25 de junho. Olha, que legal. Lá no Hampton, um hotel ao lado do shopping Serra Mar, justamente tratando do setor imobiliário. Que bacana. Um evento que vai ser feito, uma palestra vai ser o dia inteiro, para tratar justamente das mudanças que estão tendo no setor imobiliário. É enorme. E assim, e se você perguntar para as pessoas e para a própria administração pública, tá, Gilmar? Não é só o setor empresarial. Se você chegar na ponta para os prefeitos hoje, fala o que vocês estão fazendo para a mudança da reforma tributária? Não. E aí? Chega na hora. O grande problema é ela já começou. A reforma começou, as alterações nesse ano. Deve ser ajustado absolutamente tudo até 2032. Final de 32. Tá, mas até aí já está cobrando. Durante todo esse período já vai estar funcionando os dois sistemas. Sim. Ela vai ser completamente implementada em 2033. Então, em 2033 não tem mais ICMS, não tem mais ISS. Em 2027, ano que vem, já não tem mais PIS e COFINS. Caramba, já meu. tem CBS. Aí é o chicote estrala. Então, assim, Gilmar, eu tenho, para mim, eu não consigo hoje, tá? Caio, eu não consigo hoje enxergar nenhuma atividade do setor privado sem uma consultoria tributária permanente e nem mesmo a administração pública, principalmente os municípios, sem ter uma consultoria permanente. Assim, eu entendi, mas eu vejo aí os escritórios de contabilidades. Eles vão ter que fazer chover, né? Porque você vai trabalhar 2 vezes. Exatamente. Né? A mudança significativa que a gente vai ter, porque agora, Gilmar, não basta você ter a mudança da norma. Hoje, o que você tem que saber controlar são dados. O profissional de contabilidade, o profissional do direito, o profissional da fazenda, ele não vai... Esquece papel. Isso aqui. Mais que esteja explicado aqui no papel, mas assim, os dados hoje, eles são um trabalho de gestão de dados e de risco no sistema. As informações elas vão ser já totalmente cruzadas em tempo real
e você vai fazer a gestão, inclusive o próprio profissional de contabilidade, ele vai fazer uma gestão dos dados, das informações. Online. Do dado, tudo dos dados. E é um problema assim sério, porque se você não tiver uma governança muito bem feita, você vai ter grandes problemas de autuações, você vai ter problemas sérios de emissão das próprias notas, do cruzamento das informações em si. Então, a governança das empresas hoje ela tem que ser perfeita. Vai ter que mudar muita coisa. Vai ter que mudar a mentalidade do empresário. É que, na verdade, o empresário, ele está confortável do jeito que está. Do jeito que está, ele está confortável. E a hora que chegar isso, que ele vai ter que sair da normalidade, vamos dizer assim, que sair da zona de conforto dele, que ele tem que fazer tudo isso e não se correu atrás para poder buscar essas ideias, essa informação. Ele vai ter esse tempo de maturação, Gilmar, começando nesse ano, e a implementação total, até só que a pessoa fala, esse é o que eu escuto, tá? Mas ainda vai mudar muita coisa. O que as pessoas não entendem é o seguinte, o nosso sistema tributário do Brasil é um sistema constitucional. Então, qualquer alteração que eu venha fazer no sistema tributário, eu preciso de uma emenda constitucional. Não é simplesmente o Congresso Nacional chegar a uma lei complementar, uma lei ordinária, pega, altera e faz. No Brasil, o sistema tributário nosso é constitucional, então eu preciso de emendas para isso. Para isso, você precisa verificar o ambiente político que você vive. A gente sabe que hoje, pelo menos num ano de eleição presidencial, no ano de eleição para governadores, eu não consigo enxergar um ambiente político propício para ter uma emenda constitucional para prorrogação de prazo. E ainda tem mais uma, tem a Copa do Mundo, né? Você entendeu? Que aí o pessoal não vai nem pensar. E você tem vários fatores que influenciam diretamente, Gilmar. Então, assim, eu não consigo hoje enxergar nenhuma possibilidade de alteração nos prazos. Ou seja, comece a correr atrás. Então, seja o profissional de contabilidade, seja o setor empresarial, seja a própria administração pública, essas pessoas têm que começar a correr atrás destas alterações e verificar o que elas começam a poder fazer agora, para que na implementação final seja sentido muito menos.